Olá pessoal, como vão vocês? Eu sou o professor Alexandre Paes, professor da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Iremos tratar nesse vídeo agora sobre os tipos abstratos de dados, tá? Mas antes de nós definirmos e conceituarmos esse tipo abstrato de dados, nós vamos definir o que são tipos de dados. Na realidade, os tipos são maneiras, é uma forma de classificar a informação, ok? Então, se eu tenho alguma informação em mãos, os tipos, ele deve classificar esse tipo de informação. Por exemplo, se eu tenho um número, então eu posso classificar esse número como sendo inteiro, real. Se eu tenho um valor que seja um valor lógico, um valor booleano, então eu tenho que categorizar esse valor, seja verdadeiro ou falso, né? Se eu tenho, por exemplo, um caractere, eu tenho que categorizar isso aí. Então, todo e qualquer conteúdo relacionado a manipulação de dados em uma linguagem de programação, ela deve ser categorizada, deve ser tipificada, tá? Existem tipos que são nativos de cada linguagem, né? Eles são os mais genéricos possíveis, como esse que eu citei anteriormente: inteiro, real, caractere, string, lógico. Então são nativos de cada linguagem, certo? Há quem diga, na realidade, algumas definições falam que esses tipos, eles não são definidos por meio de outros tipos, certo? Eles já são essencialmente, digamos que primitivos, são chamados tipos primitivos, são esses que não se derivam em função de outros tipos, certo? Então nós chamaremos essa definição de tipos primitivos, ok? Muito bem. No entanto, o Python, essencialmente, ele não trabalha com um tipo primitivo, e nesse aspecto em particular, na realidade, nós chamaremos de tipos primitivos no contexto do Python as informações em sua forma mais simples. Porém, é importante saber que o Python ele não tem tipo primitivo, mas sim ele tem estruturas de dados que estão definidas, certo? Na maior parte das vezes dentro da própria máquina virtual do Python, certo? Nós chamaremos esses tipos primitivos, de built-ins, tá? Que são tipos construídos, que na realidade são informações que foram definidas por padrão, tá, através de classes dentro como eu falei, dentro da máquina virtual do Python, né? Mas essencialmente, segundo a definição das linguagens de programação mais pragmáticas, o Python não tem tipo primitivo, certo? Porque tudo no Python são objetos, tá bom? Muito bem. Então, alguns built-ins que nós temos aqui no Python. Nós temos o tipo int, né, que são para números inteiros, str, que nós já vimos, que são para caracteres, tá? Temos também o tipo bool, que é o tipo booleano, que armazena valores correspondentes aos valores lógicos true ou false, né? Nós vimos também nos vídeos anteriores as listas, né, que são agrupamentos de conjuntos de tipos compostos, né, que podem ser criados mediante, vocês estão vendo os colchetes. Também vimos as tuplas, que são semelhantes às listas, porém elas são imutáveis. É dito agora que elas são imutáveis, mas daqui a pouquinho a gente vai ver que isso não é muito bem verdade não, tá? Nós temos os tipos dicionários, né, que são tipos que servem para agrupar elementos que serão recuperados por uma chave, tá? Isso aí pode ser construído mediante a atribuição de índices com nomes, como vocês já viram em vídeos anteriores, tá bom? Muito bem, dando prosseguimento. Você pode identificar, na realidade, qual é o tipo de um objeto se você, na realidade, mandar printar utilizando o método chamado type. Como um argumento, você coloca o objeto e ele identifica qual é o tipo da variável, certo? Bom, nós dissemos em vídeos anteriores que as tuplas são imutáveis, certo? Então as tuplas, elas são imutáveis, certo? Porém, os seus valores podem mudar. Como assim elas não são imutáveis, né? Vamos fazer um pequeno experimento utilizando alguns conceitos relacionados a tuplas e também ao que a gente conhece como programação orientada a objetos. Nós vamos fazer algumas referências à memória utilizando objetos. Mas eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês devem conhecer esses soldados aqui, né? São os soldados do Star Wars, que faziam parte da República e agora fazem parte do Império, né? Então eu vou criar objetos, tá? Na forma de Stormtroopers. E eles vão ter algumas características. Por exemplo, esses Stormtroopers, eles
são munidos de duas armas. Uma é esse rifle aí, é 11, e outra é essa pistola que vocês estão vendo aí, a DL-44, tá? Além disso, eles têm algumas habilidades, eles correm muito, tá? Então, além dos rifles, das armas que eles possuem, nós vamos ter algumas habilidades. A primeira delas é correr, a segunda delas é atirar, eles atiram, tem uma mira horrível, mas eles atiram, certo? É a segunda habilidade. E a terceira habilidade, talvez aqui eles sejam mais desenvoltos, eles dançam, né? Podem ver aí que eles dançam muito bem. Então, vamos fazer aqui um pequeno experimento, tá? Em relação a esses dois objetos que nós criamos. Vejam só, primeiro eu vou criar aqui o Storm 1, certo? Dentro de uma tupla, e eles possuem, né, aqui, o rifle é 11, certo? Possuem também aquela pistola DL-44. E agora, dentro de uma lista, eu vou colocar as habilidades deles. Por exemplo, vou fechar aqui. Por exemplo, vocês viram que eles correm. Vocês viram também que além de correr, eles atiram, né? E também eles dançam. Então essas são habilidades. Fecho aqui a minha lista e vou fechar aqui a minha tupla. Então essa é a característica do meu primeiro Storm. Vou criar um outro objeto, uma outra variável aqui, com as mesmas características, certo? Do meu primeiro Storm. Então, Storm 1, vocês estão vendo aí a característica dele, agora Storm 2. Muito bem. Uma vez feito isso, bom, eles têm praticamente o mesmo conteúdo. Vamos verificar, fazer um pequeno teste aqui. Storm 1. Comparo, né, com o Storm. Storm 2. Então, ao comparar os dois, bom, eles são iguais, né? No entanto, será que eles são o mesmo? Então, vou colocar aqui, perguntar se o Storm 1 é o Storm 2. Ele me retorna falso. Para corroborar com essa ideia, vamos verificar a posição de memória onde eles estão, certo? Então, utilizando aqui a função ID para Storm 1, fecho aqui, e o ID para o Storm 2. Observe que eles ocupam endereços de memória diferentes. Então, eles têm o mesmo conteúdo, né? Tem a mesma estrutura e, no entanto, eles não são o mesmo. Eles são iguais, mas eles não são o mesmo. São dois, apesar de serem muito parecidos, eles são distintos. Eles ocupam, como vocês podem observar aqui, endereços de memória diferentes. Um aponta para um endereço, o outro aponta para um outro endereço, né? Até que surge na história um outro Stormtroopers, que é o Finn, né? Esse Finn, eu vou atribuir a ele, vocês podem observar aí, o Storm 2, certo? Ok. E agora eu vou pedir para ver o que tem esse Finn. Observe que tem o mesmo conteúdo, né? Na realidade, o que eu estou fazendo é, quando eu atribuo Storm para Finn, eu estou dizendo para Finn, olhe, aponte para o mesmo local que o objeto Storm está apontando, para o mesmo local de memória. Tanto é, se eu fizer aqui um ID para verificar a posição de memória do Finn, observe que é justamente o mesmo endereço de memória do Storm 2, né? Então, necessariamente, aí eles estão apontando para o mesmo objeto, tá? Enquanto Storm 1 é igual a Storm 2, mas ele não é o mesmo objeto, porque está em endereço de memória diferente. Quando eu faço Finn receber Storm 2, ele está apontando para o mesmo local que Storm 2. Na realidade, nós temos dois objetos apontando para a mesma posição de memória. Isso tem um nome, isso chama-se apelidos. Quando você tem dois objetos apontando para o mesmo endereço de memória, tá certo? Segundo os paradigmas de linguagem de programação, isso é o que se dá por nome de apelido. Então vamos
aumentar o nosso experimento, vamos melhorá-lo, né? Em um dado momento, o Finn, ele adquire essa nova habilidade de lutar com o sabre de luz. Então eu vou criar aqui uma habilidade, uma variável habilidade, certo? Habilidade, e faço a habilidade apontar para o mesmo endereço de Finn. Agora observem aqui uma coisa. Antes disso, deixe-me ver aqui. Observem, o Finn corresponde praticamente ao mesmo conteúdo do Storm. No conteúdo do Storm, eu tenho uma tupla cujo índice 0 é esse rifle, é 11, o índice 1 é o DL44, a pistola, e o de índice 2 são justamente as habilidades. Então eu vou pedir para as habilidades apontarem para o Finn de índice 2, como vocês podem ver, né? Então, se eu pedir para, olha só, apresentar o conteúdo de habilidades, justamente ele está apontando para a minha lista. Eu vou querer mexer nessa lista, certo? Eu vou adicionar em habilidades, vou pedir para adicionar, e como eu estou manipulando lista, o método é o append, né? Já apareceu ali. Append é uma nova habilidade, né? Que é lutar com o sabre de luz. Ok, vamos ver agora como é que está o Finn. Observem aqui, veja só. Eu adicionei à minha lista essa nova habilidade. Como é que eu fiz isso? Mais uma vez retomando aqui. Eu criei uma variável habilidades e fiz com que ela apontasse para o elemento de índice 0 na minha tupla, isto é, a lista. Uma vez que essa lista aqui, né? Essa lista aqui. Uma vez que ele apontou para a lista, eu adicionei a ele mais uma habilidade. Então ele adiciona, não é, a habilidade de lutar a minha lista, sendo que a lista está dentro de uma tupla. Isso, o que nós chamamos de tuplas mutantes. Nós modificamos o conteúdo de uma outra estrutura que estava dentro dele. Então observem que eu adicionei à lista essa nova habilidade aqui de lutar. Bom, na realidade, a minha tupla, ela possui os seguintes elementos. Possui o código de um rifle, o código de uma pistola e uma lista. Essa é a estrutura da minha tupla. Sendo que eu alterei a minha lista. De forma que o que é imutável na minha tupla, né, é o conteúdo físico, que armazena justamente apenas as referências dos objetos. Tá? Por outro lado, o valor da lista, referenciando, no caso, o Finn, no seu índice 2, ele mudou. Mas a identidade da lista referenciada pela tupla permanece a mesma. Isto é, uma tupla ela não tem meios de prevenir mudanças de valores nos seus itens, uma vez que eles são objetos independentes. E podem ser encontrados através das referências fora da tupla, como é o caso que vocês viram aí, as habilidades, que nós usamos anteriormente como uma variável auxiliar, né? Então, as listas e outros objetos imutáveis dentro das tuplas podem ser alterados, mas suas identidades serão sempre as mesmas. Então o que é imutável é o conteúdo físico de uma tupla, que armazena apenas as referências, certo? O valor da lista referenciado por Finn mudou, mas a identidade da lista referenciada pela tupla permanece a mesma, tá? Bom, então aqui nós temos duas tuplas, né, que podem ser criadas, que foram criadas iguais, mas uma delas evoluiu e ficou diferente, né, para adquirir essa nova habilidade. Então observe, são objetos distintos que a gente manipulou no formato de tupla, e aí a gente desmistifica essa questão da imutabilidade das nossas tuplas, tá certo? Muito bem. Uma vez dito isso, vamos para a próxima etapa.